Bogotá. Cerca de meio milhão de brasileiros são afetados pelo processo de desertificação, e a região Nordeste é a mais afetada pelo fenômeno. Há necessidade de criação de políticas públicas e ambientais no Nordeste por conta da desertificação, e esse tema é abordado pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Brasil. A ONU estima que a cada 5 segundos a Terra perca uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol. 10 pessoas foram socorridas por moradores no local do deslizamento de terra e do rolamento de pedras no Morro de Boa Vista, em Vila Velha. E ainda 5 pessoas foram atendidas e socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Veja também uma charge de produção autoral sobre o solo e ouça uma poesia de uma autora brasileira sobre a importância do mesmo. O Jornal da Terra está começando. No Brasil, estima-se que cerca de 500 mil de brasileiros são atingidos pela desertificação. O Nordeste é a região mais afetada pela desertificação do solo, ou seja, pelo processo de deteriorização do solo causado por fatores como seca extrema, desmatamento, práticas agropecuárias sem manejo adequado do solo e excessivo de agrotóxicos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, há 5 áreas atingidas por esse processo de deteriorização ambiental. Essas áreas são Irauçuba, no Ceará, Giboese, no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, em Paraíba, e Cabrobó, em Pernambuco. Esse fenômeno ocorre nas regiões de clima árido, clima semiárido e clima subúmido seco, e causa efeitos muito graves e variados, porque afetam diretamente o meio ambiente, a economia e provocam inúmeros prejuízos sociais. E foi justamente a preocupação com os inúmeros impactos gerados no solo, Processo de desertificação, em períodos de curto e longo prazo, que foi necessário criar a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, a UNCCD. Essa convenção é reconhecida como um instrumento fundamental que visa acabar com a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável nas áreas rurais das terras secas. No Brasil, ela está diretamente relacionada ao tema de desertificação no Nordeste, uma vez que esse local demanda a criação de políticas ambientais e públicas, porque esse processo de desertificação ocorre principalmente em razão de queimadas e desmatamento, e provoca, consequentemente, pobreza e péssimas condições de vida. Focando agora em um assunto internacional sobre o solo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a cada 5 segundos é estimado que o mundo tem uma perda equivalente a um campo de futebol. E uma previsão de que, se esse ritmo for mantido, em meados de 2050, menos de 90% do solo estará disponível para ser cultivado. O setor que lida com o manejo de terra tem uma atuação de quase 25% no que se refere ao total de emissão de gases que contribui com o efeito estufa. A estratégia, então, seria entrar em consenso com governos e organizações para controlar e reverter esses desgastes do meio ambiente, no máximo até os próximos 25 anos, mirando esses esforços em atividades como lavoura, monocultura, pastoreio, expansão urbana, desmatamento e atividades industriais e de mineração, já que esses podem anular metade do rendimento dos solos. Agora, com relação à economia e ao impacto do meio ambiente sobre ela, a degradação dos solos pode chegar a reduzir cerca de 8% do PIB de países em desenvolvimento. O mundo está perdendo em torno de 24 bilhões de toneladas de terra ao ano, e esse número não está tendendo a diminuir, pelo menos no cenário atual, e isso vem preocupando muitas pessoas junto do secretário-geral da ONU. Esse cita que, abre aspas, ainda há muito a se fazer, fecha aspas, mas que, abre aspas, proteger e restaurar a terra, utilizando-a de melhor forma, pode reduzir a migração forçada, melhorar a segurança alimentar e estimular o crescimento econômico, fecha aspas. Foi estudado que, até 2025, aproximadamente 1/4 da população mundial vai sofrer com a escassez de água, e 2/3 do mundo sofrerão com o estresse hídrico. Esse fenômeno causa mais mortes e deslocamentos do que qualquer outro desastre natural.
Por esses motivos citados, a Convenção das Nações Unidas não mede esforços para que esse processo seja extinto e revertido. Com essa neutralização, a mesma vem a dizer que, abre aspas, fornece uma base sólida para a redução da pobreza, alimentos, segurança hídrica, bem como adaptação às mudanças climáticas. Fecha aspas. Alerta para deslizamento de terra no Morro Boa Vista, em Vila Velha. Saiba mais agora com a nossa repórter Maisa Marconi. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, João Vitor. Foi constatado que 10 pessoas foram socorridas com ferimentos leves pelos moradores no local onde ocorreu deslizamento de terras e rolamento de pedras. E 5 pessoas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiro. Devido à situação atual de pandemia, eu não pude ir até o local, mas convidei uma moradora da região de Boa Vista para participar da entrevista por webconferência e dar a sua opinião e o depoimento acerca da situação. Agora falaremos com Rafaela, moradora de Vila Velha, que presenciou o trágico acidente em Boa Vista. Rafaela, boa tarde. Como você percebeu que estava ocorrendo um rolamento de um grande bloco de pedra? Ei, boa tarde a todos. Então, quando eu estava chegando em casa do serviço, eu vi que a terra começou a deslizar. E aí, junto com ela, estava vindo uma pedra muito grande. E a atitude que eu tive foi de começar a correr e gritar, porque eu estava com muito medo da pedra me atingir, porque ela estava vindo numa velocidade muito alta. E aí, foi uma situação muito aterrorizante, muito desastrosa, porque eu e os moradores da região, a gente começou a correr, a gritar, com medo da pedra atingir a gente. E assim, graças a Deus, minha casa não foi atingida, eu também não fiquei ferida, mas tiveram moradores da região que as casas deles foram atingidas e eles ficaram feridos. Então, assim, foi uma situação, uma experiência muito ruim. Realmente muito intrigante. Muito obrigada pela participação, Rafaela. Agora nós iremos chamar o geólogo William para nos explicar o motivo de tal acontecimento. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu vou começar explicando sobre os movimentos de massa, que são fenômenos naturais que ocorrem em encostas que apresentam uma declividade acentuada. Quando essa declividade é extrema, acontece quedas ou rolamentos de grandes rochas, ou até mesmo escoamento lento do solo. O fenômeno que mais acontece e que mais gera danos, tanto sociais quanto ambientais, é o escorregamento de solo nessas encostas, e que foi justamente isso que aconteceu em Boa Vista. Nós costumamos noticiar os escorregamentos de solo nas encostas frequentemente aqui no nosso estado, principalmente no verão. William, poderia nos explicar mais sobre o motivo desses escorregamentos? Bom, esse fenômeno sempre aconteceu na natureza, faz parte da dinâmica da natureza, independente da ação humana. Só que a ação antrópica tem sim uma interferência nisso. A ação humana acaba intensificando esse fenômeno. E de que forma a gente acaba intensificando isso? O desmatamento, sem dúvida, ocupações irregulares desses territórios que acabam também gerando peso sobre o solo, como algumas pessoas que jogam lixo nessas encostas. E como a gente pode resolver esse problema? Uma medida preventiva seria fazer uma campanha, conscientizando as pessoas da região, do bairro, da cidade a não ocuparem esses espaços, porque é sim um espaço perigoso, pode acabar tirando vidas de muitas famílias. E em dias de alto índice pluviométrico, em dias de alto índice de chuva, acionar a Defesa Civil. Obrigada pelo esclarecimento, William, e muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos para o momento cultural. Bom, nós vamos dedicar agora esse momento à leitura de um poema da autora Gorete Albuquerque sobre a importância do solo. O poema se chama Solo Triste e diz, abre aspas, se te sentes tão fraquinho, pensando em desanimar, pede ao homem consciência e em tudo melhorar. Salva os teus nutrientes que estão tentando levar. Solo que nos dá fartura, põe na mesa o alimento. Para tanta gente fartar, exiges conhecimento. Do homem que traga a terra, deixando-a no esquecimento. Pedes para a natureza ser compassiva contigo, e que ensine ao próprio homem a não ser seu inimigo.
tira de ti seu sustento, mas é um ser pervertido. Solo do agreste sertão, castigado pela seca, espera a chuva já vem, muito em breve, não te esqueças, os botõezinhos em flor brotarão, não te esmoreças. Faz brotar a erva daninha, também os lírios do campo, cobre a relva e toda a terra, com esplendor e encanto. Se o homem não te cuidar, em breve virá seu pranto. Fecha aspas. Agora nós falaremos um pouco sobre a previsão do tempo em alguns estados. No Espírito Santo, a máxima será de 32 graus e a mínima de 14. Terá sol com algumas nuvens e não chove. Já no Rio de Janeiro, a máxima será de 23 e a mínima de 14 graus. O tempo ficará nublado, com aberturas de sol à tarde, e pode garoar pela manhã e pela noite. No Ceará, a máxima será de 26 e a mínima de 16 graus. Terá sol o dia todo, sem nuvens e sem possibilidade de chuva. Essa é uma área que recebe pouca influência das massas de ar frias e úmidas vindas do sul. Logo, permanece no sertão nordestino as massas de ar quentes e secas, o que faz com que não gere precipitações pluviométricas. O Nordeste em si possui elevadas temperaturas ao longo do ano, e isso interfere nos solos, deixando-os secos e rachados, o que pode acabar gerando um enorme problema social, porque isso diminui a fertilidade dos solos para o plantio e pode ocasionar o êxodo rural. O Jornal da Terra vai ficando por aqui, mas você pode rever nossa reportagem quantas vezes quiser pelo site www.jornaldaterra.com.br. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Boa tarde.